dar uma videoaula a respeito de preenchimento de sobrancelha. Apesar de vocês estar vendo aqui a minha sobrancelha, que já tem aí uma micropigmentação, eu vou dar uma aproximada aqui para que vocês olhem. E apesar da micropigmentação, eu tenho umas falhinhas e alguns desenhos meio irregulares, né? Então eu sempre gosto de, quando eu faço minha make, de fazer esse preenchimento. Então eu vou falar para vocês o que é preciso de material para poder fazer um preenchimento de sobrancelha super fácil e que, claro, quanto mais treino você tiver, melhor você vai ficar. Primeiramente, eu acho muito importante a gente ter dois pincéis. Um para que a gente utilize a sombra de sobrancelha, e aí é importante que ele seja um pincelzinho fininho e chanfrado, como esse, e que ele tenha um ladinho de escova, para que você passe a sombra e depois venha esfumando com essa escovinha, beleza? Também eu gosto de deixar um outro pincel bem parecido assim, ou pode ser um língua de gato bem fininho, para poder fazer aí a aplicação da base ou corretivo para fazer esse recorte da sobrancelha e deixar com um efeito ainda mais bonito. Você vai precisar também de uma base um tom mais claro do que a sua pele e uma outra base do tom exato da sua pele, beleza? E por fim, você vai precisar da sombra de sobrancelha. Eu utilizo essa daqui, ela tem 3 tons de sombra e um tonzinho de corretivo. Eu utilizo o tom preto por conta da coloração da minha micropigmentação e do tom dos meus pelos. Obviamente, você vai escolher a sombra de sobrancelha que mais se adapta ao tom dos seus pelos e da cor da raiz do seu cabelo, beleza? Também vai precisar de um espelhinho para que você possa olhar bem de pertinho e verificar como que tá ficando esse preenchimento. Primeiramente, gente, eu gosto de começar muito pelo desenho da minha sobrancelha, porque ela já tem um design feito justamente pela micropigmentação. Então, para quem não tem um design, não tem uma sobrancelha definida, e caso você vá atender uma cliente que não tem essa sobrancelha definida, é muito importante então que você faça as medidas. Então você vai pegar o seu pincel de utilizar sombra, vai marcar ele com a sombrinha. Eu vou utilizar a sombra preta e você vai vir fazendo as marcações de design. Então, ó, cantinho do nariz, você marca aqui. Cantinho do nariz e você marca aqui na frente, beleza? Então, a gente sabe que essa sobrancelha tem que chegar no máximo até aqui. Você vai vir aqui, ó, do meio da boca, do meio do olho, não é meio da bolinha do olho, é meio aqui, ó, do olho, metade do seu olho. Então, ó, você vem aqui, meio da boca, meio do olho, e você vai marcar aqui, ó, até onde sua curva pode subir, ali. Do meio da boca, meio do olho, cantinho do nariz, ó. Marcou. Opa, deu uma borradinha aqui. E canto da boca, canto do olho, canto da sobrancelha é até onde pode chegar a sua sobrancelha. Canto da boca, canto do olho, cantinho da sobrancelha. Então chegamos à marcação. Quando você não tem o designer, o ideal é que você faça essa marcação para que você saiba por onde você pode fazer o desenho da sobrancelha da sua cliente. Obviamente que o desenho que você vai fazer na sua cliente tem que ir muito do gosto dela. Se ela gosta mais fina, mais grossa, mais arredondada, beleza? Para o preenchimento, agora que eu tenho a marcação, eu vou olhar aqui, ó, bem de pertinho, pelo meu espelhinho. E aí eu vou vendo aonde que eu preciso preencher. Eu vi que o ponto alto da minha sobrancelha é aqui, então eu posso apagar o que ficou fora. E você pode fazer isso também utilizando o algodãozinho com demaquilante para tirar a marcação do rosto da sua cliente. E aqui eu vi que tá no pontinho certo. E aqui eu tenho que chegar um pouquinho mais pra frente. Beleza. Aqui eu já vi o ponto alto. Ó, vou deixar até o finalzinho da marcação. E aqui o final já está certo. Eu vou fazer o preenchimento, então. Eu gosto de vir com um pincelzinho chanfrado. E primeiro marcar nessa parte de baixo, na base da minha sobrancelha. Eu venho dando, ó, uma marcadinha como se fosse uma linha reta, seguindo no sentido do ponto alto. Então, eu venho daqui, ó, marquei. Uma linha bem leve, para que não fique muito marcado. E aí eu venho seguindo essa linha, seguindo os pelinhos que eu tenho, o desenho.
Fiz essa base, agora eu pego mais um pouquinho de sombra e venho fazendo como se fosse um desenho de fio a fio. Então, eu venho fazendo um fiozinho, bem de leve, ó, um fio, outro fio, outro fiozinho, até entrar no meio da minha sobrancelha. Então, eu gosto de preencher assim. Agora, eu venho com o lado da escovinha e faço, ó, esse esfumadinho. E vou penteando. Para poder corrigir essa parte de cima, eu começo do ponto alto. Então, eu pego mais sombra e venho, ó, da metade pro ponto alto. E vou arredondando esse ponto alto que está muito curvado. E vou até a cauda da sobrancelha. Então, eu dou uma leve engrossada no que eu tenho de sobrancelha. Depois, com o restinho de pó que fica aqui, ó, eu não pego mais pó, mais sombra, eu venho chegando até o início da sobrancelha, sem fechar aqui o comecinho. Aqui eu deixo abertinho para que fique esse efeito ombré de preenchimento de sobrancelha. Aqui, ó, tá vendo que tá um pouquinho arredondado? Que é a marcação que eu tinha feito anteriormente. E aí eu posso limpar bem rente. Feito esse processo, eu vou vir com a base para poder fazer esse recorte e deixar ainda mais desenhadinha a minha sobrancelha. Então, eu peguei, ó, um pinguinho da base, um tom mais claro do que a minha pele, e eu vou vir fazendo esse recorte aqui por baixo, beleza? Então, ó, vou pegar o pincel chanfradinho, tirar o excesso, deixar, ó, um pouquinho de base, e aí eu vou vir aqui bem pertinho para vocês acompanharem, tá? Ó, eu venho com ele bem rente à sobrancelha, e vou dando essas puxadinhas para baixo, para que não fique excesso de base lá perto, tomando bastante cuidado para a base não entrar em contato com o pelo. É pertinho, mas a base não encosta no pelo, porque senão o pelo ele fica pintadinho, clarinho, e aí ele fica feio. Então, eu venho aqui, bem rente. E aí, depois, ó, com o restante de base que sobra, eu pego uma esponjinha e venho dando, ó, uma leve esfumadinha, só pra tirar a marcaçãozinha de pincel mesmo. Você pode espalhar a base, o corretivo, até a pálpebra, tá? E aí, agora na parte de cima, ó, fiz a parte de baixo, ok? Agora eu vou vir com a parte de cima, e aí eu vou vir com o tom de base do tom da minha pele. Porque se eu colocar o mais claro, vai ficar muita diferença. Então, eu venho com o tom de base da minha pele. E aí, eu venho também tomando o mesmo cuidado para não encostar nos pelinhos. Então, eu venho, ó, um pouquinho distante. Venho desenhando esse contorno, olhando no espelho bem de pertinho. Ó. Faz esse contorno bem rente. Você faz o primeiro contorno um pouquinho mais distante, e no segundo você vem bem rente, ó. Esse tom é o tom da minha pele. Vocês estão vendo que não dá nem pra ver diferença no vídeo do tom da minha pele pro tom da base? Tem que ser em cima, tem que ser exatamente o tom de base que você usa, pra que não fique um contorno claro em volta da sua sobrancelha. Depois, você também pode vir com a esponjinha, dando uma leve esfumadinha, se for necessário, se ficar marca do pincel. Olha a diferença da sobrancelha preenchida para a sobrancelha sem preenchimento. Então, ela tá com um desenho mais arqueado, tá mais, né, levantada, mais feliz. E também tem essa diferença de você ter um preenchimento mais realista quando você faz esse início com esse efeito ombré, esse efeito de degradê. Eu acho que fica muito mais bonito. Eu espero que vocês tenham gostado, tá?
E aí não esquece de treinar bastante. Então você faz uma, não deu certo, tira, começa de novo, vai fazendo devagarzinho. E aos poucos você vai conseguindo aí adaptar de acordo com a sua sobrancelha. E óbvio, quando você for fazendo a sua cliente, você já vai estar mais adaptada e não vai ter tanto medo assim de errar no desenho da sobrancelha dela, beleza? Então, tchau, tchau, até a próxima!